Vocês aqui hoje. Que bom que a igreja está praticamente cheia dentro da nossa nova realidade, né? Esperamos que no próximo culto, da mesma forma, assim aconteça. Deus te abençoe. Eu quero convidá-lo, e antes de convidá-lo, na verdade, eu quero acrescentar algo que Gabriel falou a respeito do estacionamento, para ficar claro. Nós desenvolvemos esse trabalho aqui ao lado, que originalmente não era para ser estacionamento. Alguns que nos acompanham há mais tempo sabem que aqui seria a fundação, já estava sendo, na verdade, feita a fundação do novo espaço infantil. Mas devido a essa mudança de layout aqui, nós tivemos que, temporariamente, talvez, não sabemos, estabelecer ali o estacionamento. Quando nós pedimos para que os veículos não parem aqui, é porque há moradores aqui no Manaim, nesta propriedade. Então, quando você estaciona aqui, pode ser que, de repente, atrapalhe alguém para passar, ou até mesmo o seu carro corra o risco de ter alguma coisa que a gente quer que não aconteça. Então, pedimos para você parar aqui justamente por isso. Não estamos com acesso por cima, porque muitas chuvas nessa época, e o que acontece? A gente está com risco até de desmoronamento, a gente precisa fazer um novo trabalho ali de escoamento de água. Então, se você puder, a gente pede a ajuda de passar com o carro por aqui, estacionar lá, ajuda bastante, sempre tem alguém cuidando do estacionamento ali, né, Gabi? Para poder também te auxiliar, tá bom? Obrigado pela atenção. Eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da nossa Bíblia, capítulo 41, nós vamos ler apenas 2 versos, que são o 37 e o 38. A minha versão é a nova versão transformadora, talvez seja um pouco diferente da sua, mas é tranquilo, você pode acompanhar, a leitura é curta. Enquanto você encontra, você que está online conosco, seja muito bem-vindo, e se você vem pela primeira vez, é muito bom tê-lo aqui com a gente, tá bem? Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração. Acharam? Gênesis 41, 37, 38, podemos ler? Sim? Ótimo. A palavra de Deus nos diz assim: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Vou repetir essa frase. Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por até aqui o Senhor estar nos conduzindo e por este culto que nós podemos render ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse domingo nós chegamos à Tua casa. Até o domingo passado havíamos dito à Tua igreja que não estaríamos, mas aprove ao Senhor, e com alegria nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Não diferente, neste momento, pedimos que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. E que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim, para que a Tua palavra chegue exatamente da forma que Tu queres aos ouvidos de cada um dos Teus filhos aqui. Recebe desde já a gratidão, a honra e a glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem. Ontem, no final da tarde, já começo da noite, o pastor Edson me mandou uma mensagem pedindo para que eu pregasse no culto de hoje. E eu, como não havia me preparado para isso, eu tenho sempre alguns sermões preparados, mas em nenhum momento pensei que aqueles seriam, ou algum deles seria ministrado aqui hoje. E eu, pedindo a direção de Deus, em casa, quando cheguei, já à noite, encontrei um livro que recentemente o li. E normalmente eu tenho os meus livros aqui, mas eu tenho uma meia dúzia que eu deixo lá em casa. E quando olhei para o livro, eu me lembro de muitas anotações que fiz neste livro e apreciei muito a leitura dele. O livro é de um pastor e fundador da Igreja Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto. O nome dele é Domingos Mendes Alves. Alguém já leu algum livro dele? Domingos Mendes Alves, não? E o nome do livro é Homens Diferentes segundo o Espírito de Deus, ou o Espírito Divino. E aquele livro me chamou muita atenção, porque ele usa a vida de José para dar características a um homem
ou uma mulher, ali especificamente ele falava para homens em um congresso de homens, mas que são características que fazem parte de um crente diferente, de alguém que seja realmente, não só por ouvir falar, e nem tampouco por falar que crê, mas que seja alguém diferente na presença de Deus. A pergunta é: o que nos faz sermos crentes? Será que é somente pelo fato de dizermos que cremos em um só Deus? Sabemos que é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz em Tiago 2,19 que até os demônios creem e tremem por isso. Então, não acredito que somente eu posso dizer que sou crente porque acredito que Deus é o único Deus, o único e verdadeiro. Seria então porque nós frequentamos os cultos regularmente, entregamos o dízimo em dia, porque fazemos parte de algum ministério, ou até pregamos com certa frequência na igreja? Os fariseus eram assim, Jesus os combatia porque tudo o que faziam era movido pela sua religiosidade. E se a gente pudesse dizer agora, nesse tempo de pandemia, que era pela frequência no culto que eu poderia ser mais crente que você, ou você mais que eu, ninguém aqui mais era crente, porque fechou a igreja durante a pandemia. E como é que eu ia fazer se eu não estou lá dentro? Muitos perderam seu emprego e deixaram de entregar o dízimo, e aí deixou de ser crente por causa disso. Muitos na igreja não fazem parte de ministérios, deixou de ser crente por isso. Muitos não vêm aqui para pregar a palavra, são poucos e nós somos privilegiados por isso, mas será que é só pelo fato de eu vir aqui pregar a palavra que eu sou mais crente ou um crente diferente? A cada dia cresce o número de evangélicos no nosso país. Um censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é isso mesmo ou não? Me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, 42,3 milhões de evangélicos havia no país. Isso correspondia a 22,2% da população nacional. 2010 eu estou falando aqui. Mas isso tem feito a diferença na nossa nação? No mundo? Eu quero que você entenda que a minha preocupação aqui não está em apontar erros ou colocar estatísticas em jogo. É fato, está escrito, foi feita a estatística, a pesquisa, e existem números dizendo que essa é a quantidade de evangélicos no nosso país. Eu não estou aqui para dizer isso, nem tampouco duvidar. Mas eu quero chamar a sua atenção a algo maior e mais profundo quanto a essas perguntas. Eu me lembro de uma expressão que o nosso pastor emérito, pastor Aguiar, que já não mais está lá na central, mas que vive aqui, a gente o vê com uma certa frequência, que dizia muitas vezes nos cultos da igreja central que há uma igreja dentro da igreja. O Dr. Samuel está aqui, deve se lembrar muito bem de todas as vezes que ele falava sobre isso. Há uma igreja dentro da igreja. E o que ele queria dizer com isso, pastor, é que há uma igreja espiritual, uma igreja de crentes verdadeiros, uma igreja de gente que é devota ao Senhor, que adora o nome do Senhor, que glorifica o nome dele, dentro da igreja feita de 4 paredes. E não necessariamente todos são essa igreja. Há algo mais que deve permear o meu e o seu coração, para que nós sejamos identificados não somente como crentes, mas crentes diferentes. Está vendo a imagem aí? O que me faz um crente diferente? Entenda, diferente aqui é diferente daqueles que a gente escuta tanto ouvir falar por aí. Desses 42 milhões de crentes que se dizem crentes, mas que não têm feito a diferença na nossa população e no nosso país, nem tampouco a igreja.
E esse algo mais se chama Espírito Santo. Ou assim como diz o verso 41, ou verso 38 do capítulo 41, o Espírito de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nesse momento José está diante de Faraó porque havia interpretado os sonhos que Faraó tinha tido na noite anterior, incomodado por aqueles sonhos, e os seus sonhos eram dois, e os dois sonhos falavam a mesma coisa, e você deve se lembrar do que são, mas só para a gente poder entender o contexto aqui. Faraó tem o sonho de 7 vacas gordas à beira do rio Nilo, e 7 vacas magras e mirradas, raquíticas, esqueléticas, que de repente as 7 esqueléticas vão e devoram as 7 gordas que estavam saudáveis. Acorda assustado e depois tem um outro sonho, onde havia 7 espigas de milho muito saudáveis e 7 ressequidas, e essas 7 espigas mirradas e ressequidas devoram as 7 espigas que eram saudáveis. E aquilo incomodou tanto que ele chamou os seus oficiais, chamou os seus magos e disse: olha, há algo estranho aqui, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu sonho. E aí, o copeiro-chefe, que tinha 2 anos antes estado preso com José e tinha escutado de José um pedido de que, se porventura ele fosse voltar para o palácio, e ele voltou realmente, porque José já havia revelado o sonho do copeiro-chefe 2 anos antes, disse que: olha, quando você estiver por lá, lembra de mim, o Zé. Mas ele não lembrou. E 2 anos depois, o copeiro-chefe lembrou do Zé. Senhor meu, agora que eu, puxa, 2 anos se passaram, mas tinha um cara lá na prisão comigo, aquele cara falou tudo o que aconteceu no meu sonho e aconteceu. Não somente eu, como o padeiro-chefe que estava comigo, falou do sonho dele e aconteceu também. O padeiro-chefe, perdeu a cabeça. Mas eu estou aqui, eu queria te lembrar que esse cara é o cara. Pode trazer aqui que ele vai dizer. E Faraó manda então José chegar até lá. José faz a barba, deixa tudo bonitinho, dá aquele trato e chega na frente do Faraó. E o Faraó conta o sonho a ele. E ele interpreta, revela e ainda dá a solução do problema para o Faraó. Ele diz o que era, e ele ainda resolve o problema pelo qual a nação do Egito viveria depois de 7 anos de fartura, que seriam 7 anos de escassez. E o Faraó, então, faz essa afirmação. Essa pergunta, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Lembra do Zé? Zé tinha tudo para dar errado. Os irmãos do Zé tinham inveja dele. Colocaram ele lá numa cisterna. Venderam depois, mataram um animal e colocaram sangue na túnica que ele tinha, lindona, aquela da Yves Saint Laurent que ele ganhou do pai dele. E aí, então, dizem que ele morreu, ele vai como escravo, os filisteus o levam ao Egito, vendem para Potifar, que era oficial do faraó, e ele fica lá como escravo, como servo do Potifar. Num determinado momento, ele sofre de uma acusação injusta e mentirosa, vai para a cadeia, e depois dos 2 anos de cadeia, ele chega aqui, nesse momento aqui. Ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe por quê? Porque nele havia o Espírito de Deus. Lembre-se que José era alguém como nós, feito de carne e osso e sujeito ao pecado. Quando a gente vê aqui a história de José, a gente acha que José é o cara, ele é mesmo, mas ele só é o cara porque o Espírito de Deus habita nele. Porque ele também era homem sujeito. Provérbios 29 diz: quem pode dizer, purifiquei o coração e estou limpo e sem pecado?
Somente na pessoa de Jesus é que eu e você podemos encontrar alguém sem pecado algum, por não ter ele herdado a natureza pecaminosa que eu e você e o Zé herdamos desde o dia em que o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Mas por ter o Espírito, José fez toda a diferença e mudou a sua história e a história da sua família para sempre. Bom, se a presença do Espírito que faz toda a diferença em nossas vidas, pastor, diz aí, como é que a gente pode identificar o que ele produz em nós para que a gente seja crente diferente? Nesse livro, do pastor Domingos Mendes Alves, ele enumera pelo menos 8 características de um homem que, pela presença do Espírito, faz a diferença no seu meio. Eu não vou falar das 8. Eu achei que 4 eram muito interessantes para nós aqui, e eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre essas 4 características que eu achei, de fato, muito interessantes e que podem fazer a diferença em nossas vidas. A primeira delas é que José tinha uma vida debaixo da bênção de Deus. Nos 14 capítulos que a Bíblia apresenta a história de José, e você deve fazer a conta, do 37 ao 50, são 14 capítulos, nós podemos encontrar uma expressão que salta aos olhos de qualquer leitor atento. O Senhor era com José. Quando foi vendido como escravo ao Potifar, chefe da guarda do faraó, pagão e idólatra, e passou a trabalhar na sua casa, a Bíblia diz em Gênesis 39, do 2 ao 4, que, abre aspas, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Fecha aspas. Já na prisão, quando foi injustiçado pela conduta e mentira da sua senhora, a esposa do Potifar, José ganhou a simpatia do carcereiro, porque, abre aspas, o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Gênesis 39, 21 ao 23. O Potifar e o carcereiro perceberam que José era diferente de todos os outros que já haviam passado nas suas mãos, e por suas vidas também. Como já dito anteriormente, José era um homem como nós, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Você vai lembrar dessa tentação já já. Mas que tinha a mão graciosa e misericordiosa, eita Jesus, ajuda, mão graciosa e misericordiosa de Deus em sua vida, que o preservou no Egito e o fez prosperar em tudo o que ele empreendeu. Você quer dizer que está debaixo da bênção de Deus? Você acordou bem hoje? Com saúde? Sim ou não? Tomou café da manhã? Sim ou não? A não ser que você esteja em jejum, eu vou te respeitar, mas eu acredito que você comeu aquele pãozinho com manteiga e aquele leitinho com café, certo? Bom demais. Não precisa mais do que isso, né? Você almoçou hoje? Você tomou banho? Acho que só eu que não, porque tem uns mosquitinhos aqui em mim, tem você aí? Eu tomei sim. Tomei banho. Você colocou uma roupa bacana, você veio para a igreja, você tirou o seu carro da garagem, você pagou o combustível para colocar nele,
Você é abençoado. Amém? Você é abençoado. Quer saber se você tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Veja o quanto Deus já fez. Lembra daquele hino? Veja o quanto Deus já fez. Como é que é mesmo? Conta as bênçãos, conte-as de umas vezes. Quanto Deus já fez. Aleluia. Você entendeu? É isso aí. Conte as bênçãos, conte-as de uma vez e verá surpresa o quanto Deus já fez. Certo? Aleluia. Muito bom. Tudo isso já aconteceu na sua vida hoje? Pois é, você é abençoado. Você vive debaixo da bênção de Deus. E talvez ache que não, você precisa de mais e mais e mais, mas você já tem tudo que você precisa. Você foi alcançado por Jesus ou não? Foi ou não? Você é salvo? Está fraco demais esse amém. Você não é salvo? Eita, se você é salvo, você tem tudo o que você precisa. Amém. Você está debaixo da bênção de Deus. O problema é que a gente acha que a gente precisa de tanta coisa. Tanta coisa. E aí quando a gente vê relatos de pessoas que quase morreram, ou pela doença que está pegando a todo mundo por aí, ou por qualquer outra coisa, quando ela passa pelo vale da sombra da morte, atravessa o vale, chega de volta à vida, diz assim, olha, eu não preciso de nada, só saúde já me basta. Isso não quer dizer que eu e você estaremos isentos de passar por lutas e provações. O fato de você ser abençoado não te isenta de passar por problemas. Não te isenta de passar por lutas, dificuldades na família, na saúde, nos seus relacionamentos, falta de emprego. Isso não te isenta por isso, assim como não isentou a José de passar pelo que passou. Mas lembre-se de que tudo que José passou, e talvez você pense um pouquinho se realmente você tem passado tanta coisa ruim na sua vida. E ainda que você tenha passado tantas coisas ruins, você pode ainda assim reconhecer a glória de Deus em tudo isso, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui hoje, independente da situação em que esteja enfrentando, o Senhor é contigo. Amém? Você crê nisso? Essa é uma das características de José que fez ele diferente pela presença do Espírito e que fez com que ele vivesse desta forma. Era um homem diferente. A segunda é que José tinha integridade e ética moral. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, que não tem o coração dividido, que vive a vida sem hipocrisia, sem maldade, sem duplicidade de intenções e ações. É uma pessoa sincera em todas as áreas da sua vida, inclusive nos seus relacionamentos. É uma pessoa que não tem pecados escondidos, não reconhecidos, não confessados, não tratados, não abandonados. A pessoa íntegra é essa que não vive desta forma. Há uma célebre pergunta no versículo 1 do Salmo 15 que diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a primeira condição na resposta que segue até o final do Salmo está no verso 2, logo depois, que diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esse é o íntegro. E essa é a consequência de quem é íntegro. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Aquele que é íntegro, aquele que fala a verdade, aquele que no seu coração está sempre pleno, inteiro e sem dúvidas em relação à sua fé e em relação ao seu relacionamento com Deus.
um crente diferente é um homem ou uma mulher que tem como característica decorrente de ser alguém em que o Espírito de Deus habita a integridade e a ética moral. Lembra quando José passou aquela prova assediado pela esposa do Potifar? Você sabe da história, né? Mas para quem não sabe, vale lembrar que o Zé era bonitão. Está escrito lá. E que a esposa do Potifar, não satisfeita com o seu marido, cresceu os olhos em cima dele. E começou a achar uma oportunidade para poder trazer José para dentro de casa e ir para a cama com ele. E ela foi ali, aqui, até que ela conseguiu mandar os empregados embora de casa. Falou, galera, vai lá buscar para mim uma Coca-Cola no mercado, me deixa aqui que eu estou tranquila, estou com muita enxaqueca, eu preciso ficar aqui em paz, sossegado. E aí era que o Zé entrou. E se o Zé cedesse a convite dessa mulher, ele estaria cometendo algo perverso e pecando contra Deus. Por ser um homem íntegro, que tinha temor a Deus, ele recusou-se deitar com a sua patroa. E sabe qual foi o resultado disso? Você sabe? Talvez você me responda assim agora, ele foi preso e injustiçado, né, pastor? Pois é, foi mesmo, foi preso e injustiçado. E parece que viver da forma correta, em integridade, ou com integridade, sempre dá a sensação que nós estamos nadando contra a correnteza, não é verdade? Nesse mundo caótico e sujo, corrompido, quando você faz a coisa certa, parece que você não está fazendo a coisa certa. Porque está todo mundo fazendo diferente. Está todo mundo apagado e você está querendo brilhar sozinho. Sabe aquela coisa de você estar nadando contra a correnteza? E numa época como essa, onde a correnteza é bem mais forte, o volume de águas é maior, e de repente vem aqueles pedaços de tronco de árvore, e vem sujeira, e você continua nadando, e sabe que tudo aquilo vem te atrapalhando, e o volume de água aumenta, e você continua dando braçada, e tem hora que você começa a cansar, e o seu braço cansa, e quando você cansa, você já começa a afundar, e aí você fica só com o nariz para fora, e pôr o dedinho assim, não aguento mais. E talvez as consequências de você viver de uma forma íntegra como José, venham como retaliação, como perseguição. Você é tonto. Nosso pastor fala sempre isso aqui. Jovem, você que está na faculdade, na universidade, você está indo contra a correnteza. E talvez os seus companheiros de sala estejam te criticando. Meninos, vocês que estão lá na escola, e que o seu companheiro, que é isso, rapaz? Vamos fazer isso aí, seu pai não vai saber. Tem problema não. É legal pra caramba. E aí você fala, não, mas eu sou crente, eu não posso, meu pai falou que eu não devo, Deus também espera que eu obedeça, e de repente o cara continua te buzinando. E se o Zé cedesse? Por ser íntegro, por ser um homem ético moralmente, ele sabendo que feriria a santidade de Deus, o seu relacionamento com o seu Criador, ele disse não. Como seria bom se nós aprendêssemos a dizer não às paixões desta vida. Como seria bom se nós disséssemos não para aquele clique. Só falta um clique. Está ali, fácil. Como seria bom se nós disséssemos não quando alguém nos oferece algo ilícito? Como seria bom quando o nosso próprio coração, que é enganoso, nos dissesse algo e nós disséssemos a Deus, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas porque eu te amo, eu preciso que o Senhor me ajude agora.
Você já passou por isso? Eu já passei por situações assim, aonde o meu coração pedia algo, e eu, sabendo que feriria a santidade de Deus, percebi e disse: Senhor, me ajuda, me dá forças agora, porque senão eu vou fazer bobagem. Como o mundo precisa de gente assim como José. Como a igreja precisa de crente diferente dentro dela. José foi honrado pelo Senhor enquanto esteve preso, mas principalmente depois, quando se tornou livre para ocupar a segunda posição mais importante do Egito, a de governador. Talvez hoje você ache que não vale a pena. Quer saber? Deus vai te honrar. Continua crente, irmão. Continua firme, irmã. Não troca seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, pelas coisas que o mundo está te oferecendo. Fica firme aí, põe o pé no chão e fala: aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É isso que o Senhor espera de nós. A terceira característica que José apresentava, e que um crente diferente deve apresentar, é o discernimento espiritual. Discernimento espiritual é o ato de discernir, de tomar decisões sábias, de saber aquilo que é ou não é da parte de Deus. É a arte de sentir o cheiro. Lá em casa, quando Juliana era assim, pré-adolescente para adolescente, e sabe aquela fase difícil? Ninguém aqui passou por isso, só eu, mas fica tranquilo que eu vou contar. Eu acho que ninguém aqui passou, só eu que passei. Aquela fase difícil que você fala para o seu filho assim: não faz isso, isso aqui vai dar problema, o resultado é canseira, enfado. E aí você falou no dia seguinte, acontece. Aconteceu, mas ficou velado, ninguém falou nada, ninguém sabia nada, meu pai não pode saber. E aí eu olhava só para a cara dela, a Ana está aqui, ela sabe o que eu estou falando. Eu olhava para a cara dela e falava assim: estou sentindo um cheiro estranho. Deus havia dado discernimento. Deus havia proporcionado esse sentimento de que alguma coisa não estava dando liga. Você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não? Eu sei que você sabe. Quando seu filho faz alguma coisa, não tem como você... alguma coisa aqui está errada. Exatamente isso, é a arte de sentir o cheiro ruim de algo que está acontecendo e que não provém de Deus. O discernimento espiritual não é resultado do conhecimento, da sabedoria, nem da intuição humana, mas da ação direta do Espírito Santo. É o Espírito Santo mesmo que faz isso. É Ele que nos dá essa sensação de que algo não está bem. E pelo menos em 3 momentos eu posso identificar essa característica em José. O primeiro momento é quando ele percebeu que, ao deitar-se com a mulher de Potifar, ele estaria traindo o seu senhor, que era o próprio Potifar, cometendo uma grande perversidade e pecando contra Deus. Sabe quando você percebe, como eu falei aqui, que se você clicar naquela foto tão atrativa não vai dar problema? Sabe quando você continuar a andar com aquelas pessoas que não temem a Deus, vai acabar cedendo o que elas vão te oferecer? Esse é o discernimento. É você saber que não deve fazer aquilo que você sabe que não deve. O segundo momento está no capítulo 41, quando na prisão, José teve a capacidade de revelar e interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, mas mesmo assim atribuiu os méritos da interpretação a Deus. Não era mérito dele. Em Gênesis 41:16, ele diz: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo.
É o próprio Senhor quem faz isso e nos dá o discernimento. Lembre-se que quem habita em você é quem te capacita a discernir entre o bem e o mal. É o Espírito de Deus. E o terceiro momento, já no final da sua história, lá no capítulo 50, após a morte do seu pai Jacó, os irmãos de José ficaram com medo danado dele, porque achavam que ele ia se vingar daquilo que eles tinham feito para ele. E aqui se encontra a maior prova de que José era realmente um homem que possuía discernimento espiritual. Porque em vez de tomar uma decisão drástica movida pelo seu senso de justiça, ele entendeu que Deus transformou o mal planejado contra ele em bem, para que por meio dele fosse preservada a vida de muitos. Quando eles vão até José, com esse medo, ele fala: não, gente, se preocupa não. Hoje eu sei que tudo isso que aconteceu comigo foi porque Deus proporcionou algo maior para mim e para vocês. Eu não vou me vingar de vocês, eu não vou matá-los. Porque quem está nesse negócio aqui é o Senhor. Isso é discernimento espiritual. É quando mesmo você passando por uma situação adversa e difícil, você percebe que Deus tem permitido, talvez para transformar o seu caráter, talvez para mudar o coração daquele que você tanto pede para mudar, ou talvez para mudar exatamente o seu coração. Lembra de Eliseu com o seu moço? Lembra dessa história? Quando o moço de Eliseu sai fugido, porque o rei da Síria estava atrás de Eliseu e do seu moço, e eles vão até Dotã, eles chegam em Dotã escondidos, e de repente eles dormem, e a hora que acordam, o moço de Eliseu vai até a janela da casa e olha, a hora que ele vê aquele exército de sírios, assim, o comandante da Síria, todinho cercado a casa. Meu senhor, olha aqui o que está acontecendo, eu vou morrer. E Eliseu, de uma forma muito espiritual e com o discernimento que Deus dá, diz assim: rapaz, você está preocupado com esse exército aí? Eu estou vendo um exército muito maior de anjos atrás que vai destruir tudo isso que você está vendo. Sabe de uma coisa? Se nós tivéssemos mais discernimento espiritual, nós não sofreríamos tanto com as pequenas coisas dessa vida, porque Deus está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. O discernimento tem que vir ao seu coração e você entender que, ainda que aos seus olhos não esteja bom, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está cuidando da sua vida, meu irmão. Irmã, Deus está fazendo o melhor por você, tenha esse discernimento, coloca nessa sua cabecinha aí, que Deus está trabalhando em seu favor, e que o resultado será bom, porque Deus é bom, e Ele age com bondade em favor dos seus filhos. Amém? Quarta e última característica, José era um homem de compaixão e perdão. Aqui não, pastor. Até agora, tudo bem, mas não mexe na caixa preta, não. Não vai lá na casinha lá de trás, sabe aquela casinha? Todo mundo tem um cômodo em casa que é meio sinistro. Né? Até pneu velho tem lá, careca, nem vai usar mais. Não, guarda, quem sabe a gente precisa. Hoje mesmo, a minha esposa pegou no armário da cozinha um potinho assim, de orégano, vazio. Amor, ela tirou tudo, deu uma limpeza e tal, tirou, colocou. Amor, eu posso jogar esse potinho aqui? Eu li orégano. Eu falei, mas isso aí é para pôr orégano. Joga não. Mas já tem outro potinho com orégano. O que eu estou fazendo com aquele potinho lá, rapaz? Joga o potinho de orégano. Ela guardou. Eu não sei se foi medo de mim, ou se porque ela acha que eu vou comprar mais orégano para pôr nos 2 potinhos, mas está guardado. Mas sabe aquele lugar que você guarda as coisas lá? Quando você guarda mágoas, rancores, dores, dentro do seu coração, é aquele lugar lá, a caixa preta. Provérbios 20, 22 está escrito assim:
não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Em nosso senso falho de justiça, nós somos normalmente levados a julgar e até sentenciar pessoas pelos seus atos. É ou não é? Pensa aí essa semana se você já não fez julgamento de alguém, principalmente no trânsito. Além disso, nós nos damos o direito de pensar em meios de nos vingarmos a despeito dos que fazem contra nós ou contra os outros. A gente pensa até como se vingar. Eu vou dar um exemplo aqui para você que é recente. Nós estamos fazendo, Além do Sucesso, um programa de John Maxwell que nós temos feito lá na empresa do Neto. Um Neto que está sempre por aqui, sabem quem é o empresário, o Neto, e a gente está fazendo com a liderança dele. E na segunda ou terceira mesa redonda que nós estávamos, aconteceu aquele caso na Cracolândia, em São Paulo. Devem ter acompanhado aquele caso da Cracolândia, em São Paulo, onde a Guarda Municipal de São Paulo foi retirar aquelas pessoas que ficavam na Cracolândia, os dependentes químicos, e realocá-los num outro local, que acho que era 2, 3 quadras dali, eu não sei com precisão, mas era bem próximo do local. E a televisão e muitas pessoas que moravam ali na região, inclusive na sacada dos apartamentos, filmaram um ato assim atroz. E você deve se lembrar disso. Que essas pessoas que estavam se deslocando para aquele local onde havia sido falado, passam por carros na rua que estavam ali, famílias, taxistas, ônibus, passando com carros, e eles paravam os carros, pegavam cadeiras, jogavam nos vidros dos carros, alguns abriam a porta dos carros, roubavam o que tinha dentro do carro e ainda queria tirar o dono do carro de dentro. Você lembra disso? Deve lembrar, a maioria deve ter visto essas cenas na televisão. Pois é. Aí, eu perguntei, nessa mesa redonda, surgiu esse assunto, e eu perguntei nessa mesa redonda o seguinte: o que foi que você pensou, se você estivesse dentro do carro, o que você faria? E eu tinha, para minha felicidade, um dos que fazem parte da mesa, é crente, é pastor. Ele foi o primeiro a falar. Falou: pastor, não quer saber de verdade o que eu pensei? Eu passaria por cima. E eu duvido se não tem alguém aqui que faria a mesma coisa. E que não pensou da mesma forma. Não finge, não. Eu arrastava, fechava o vidro, arrastava o cara, não queria nem saber, eu ia embora. Porque esse é o senso que nós temos. Esse é o sentimento que nós temos de justiça, de vingança. Vai tirar de mim? Não vai não, eu vou fazer pior para você. É assim que o ser humano é. É assim que nós reagimos a situações como essas. E eu não estou dizendo aqui para você ser bobo e ficar esperando o ladrão apontar a arma na sua cabeça e te matar. Não é isso que eu estou falando. Mas esse é o sentimento que vem ao coração do homem. E no dia seguinte, um taxista foi entrevistado e, para nossa surpresa, não sei se ele era crente, ele disse o seguinte: eu fiquei parado e deixei eles fazerem o que eles queriam. Que é melhor que leve o meu carro do que eu mate alguém e atropele, eu não vou dormir nunca mais, porque eu vou ficar pensando naquilo que eu fiz para a vida de alguém. E a pergunta que eu fiz nessa mesa redonda foi: o que é que levou essa pessoa a estar na miséria que ela está? Por que é que ela chegou até onde chegou? O que foi que na sua infância, adolescência, juventude, ou até mesmo na fase adulta, aconteceu para que ela pudesse estar onde está? Será que ela quer estar ali? Será que ela deseja ser uma viciada e morrer por causa do crack? Será que é isso mesmo que o ser humano quer que aconteça? Mas é isso que normalmente nós pensamos. No Sermão do Monte, Jesus disse que crentes comuns amam aqueles que os amam e são cordiais apenas com aqueles que lhes são queridos. Mas crentes diferentes
amam os seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem. Mateus 5, 43 ao 48. Ah, pastor, você só pode estar de brincadeira comigo. Eu não tenho sangue de barata. O que é isso? Comigo é assim, ó, escreveu, não leu, é semi-analfabeto. Não é analfabeto. Pois é. O caráter de José como homem que possuía o Espírito de Deus foi comprovado quando ele teve a oportunidade de se encontrar com seus irmãos. José era livre de amargura e obsessão por vingança, de que não leva desaforo para casa, não faz papel de bobo. Eu espero que na sua casa não tenha isso, minha irmã, meu irmão. Não leve desaforo. Comigo é assim, falou, não vou nem olhar para a sua cara. Enquanto você não vier me procurar, está perdendo tempo, você vai viver quanto tempo mais? Usa a sua vida para bem e não para mal. Agradeça a Deus pela família que você tem. Use isso como forma de mudar o seu caráter, o seu coração, e ser uma pessoa mais compassiva, apaixonada, perdoadora, que ame de verdade como Jesus nos ensina, porque é fácil a gente amar os queridos, mas e os de fora? Em toda a sua história relatada na palavra de Deus, nós não encontramos no coração de José um perdão condicionado ao pedido dos irmãos. Em nenhum momento. Antes que eles fizessem alguma coisa, pudessem ter vindo até ele, José já havia demonstrado sua disposição em perdoá-los. Lembra da história de Jacó e Esaú? Jacó chega morrendo de medo para encontrar Esaú. Deus havia falado, volta para lá. Ele volta, ele obedece, mas ele está morrendo de medo. Ele coloca um monte de gente na frente dele, fala, galera, vai na frente aí. Vai, quem sabe eu aplaco a raiva do meu irmão, vai dando presente, vai levando gado, vai levando um monte de coisa lá para ele, quem sabe ele fica menos furioso. A verdade é que Esaú já tinha sido transformado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Jacó naquele dia, ou naquela madrugada, teve um encontro com Deus e foi transformado em Israel, príncipe de Deus, Esaú já havia sido visitado por Deus e o perdão do Senhor foi permanente no relacionamento dos dois. A falta de perdão, a falta de perdão causa diversas doenças, irmãos, no corpo e na alma, além de roubar a alegria de viver. Sabe aquelas coisas assim? Eu me lembro aquele dia, 5 de setembro de 1983, quando aquele dia que você falou para mim, aquele negócio, que eu estava mais cheinha, você guardou isso até hoje. Mas eu já te pedi perdão. Você não disse que me perdoou? Perdoei. Por que você lembrou de novo? O que está te fazendo carregar isso com você? Aquela mochila está aumentando cada vez mais o peso, você está diminuindo o seu peso, o seu tamanho, porque o perdão precisa ser liberado para o seu coração ficar livre. A falta de perdão adoece o ser humano. E se José não tivesse perdoado seus irmãos, ele estava doente. E a maior alegria dos seus irmãos foi ver que José veio, abraçou primeiro Benjamim, beijou, chorou, depois e foi e abraçou todos os irmãos e fez uma festa espiritual, porque José não carregava consigo o rancor, o ódio, a mágoa. Perdoar não é esquecer, tá? Pensa bem nisso. Perdoar é o seguinte, cortei meu braço, machucou, eu tive que dar ponto, 7 dias com os pontos, tirei, depois que eu tirei o ponto, o que fica aqui? A cicatriz. Eu vou sempre olhar para aquela marca e vou lembrar que houve alguma coisa que aconteceu ali, mas não dói mais, passou. Já foi. É exatamente isso que faz uma pessoa quando perdoa e quando não vive mais em torno disso. E se você não perdoa, você adoece.
e adoece as pessoas que estão ao seu lado, porque você carrega isso consigo, mas faz com que as pessoas nunca vivam felizes, em paz e leves, porque aquela sua frustração vai te deixando cada vez pior, e você não consegue ter bons relacionamentos e uma vida segura e tranquila com as pessoas que você convive. Efésios 4, 30 ao 32. Não entristeçam o Espírito de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos ter características que fazem a diferença e que nós sejamos crentes diferentes dessa geração de crentes que se dizem crentes, mas não são. Só acreditam como o diabo acredita. Uma coisa é você dizer que é, outra coisa é você viver aquilo que você diz que é. Que Deus me ajude, mas também te ajude. A gente pode ser melhor. Eu tinha um professor no meu seminário que falava sempre isso. A gente perguntava, ele chegava em sala de aula, pastor Marco Antônio, pastor, como é que vai? Tudo bem? Ele falou, tá bom, mas tem espaço para melhorar. Dá para melhorar? Dá para ser mais crente? Dá para ser crente sustância, como diz o nosso pastor? Dá para ser crente diferente? Dá ou não dá, gente? Dá para brilhar no meio das trevas? Dá para ser luz num mundo caótico e sujo? Dá ou não dá? Dá para temperar, ser sal, fazer a diferença no nosso meio? Dá. Como dá? Que sejamos Josés e Josefas, andando por aí fazendo a diferença nesse mundo. Amém? Você pode ficar em pé? Amém. Vamos orar? Não sei se hoje você tem que se apresentar diante de Deus, e é uma coisa pessoal, totalmente particular. Mas, diante dessa palavra que foi exposta a nós, diante dessas características que José tinha, será que você não precisa dar um upgrade aí, espiritual? Fazer a diferença? Ser mais temente a Deus? Dizer não para as coisas que não valem a pena e que vão trazer resultados ruins para a sua vida? Que vão ferir a santidade de Deus e o seu relacionamento com o Criador? Pense, ore por isso. Eu quero orar com você agora, mas assim, ore você também nesse sentido, porque eu também preciso ser um José. Todo dia eu preciso, Senhor, me ajuda a ser como José. Que você também pense dessa forma, amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos por Tua palavra, Deus. Palavra que faz a diferença, ou deve fazer a diferença em nós. Porque senão estamos aqui em vão. Não viemos apenas para uma programação, não viemos apenas para poder cantar cânticos, bater palmas, buscar coisas no Senhor pelos nossos interesses egoístas, mas se viemos para buscar, que seja para melhorar de vida, para sermos Josés. Sermos como um homem, sermos como José era, um homem que tinha o coração totalmente voltado ao Senhor. Senhor, nos ajuda a vivermos de uma forma em que não somente tenhamos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, mas que possamos nos relacionar com pessoas e fazermos a diferença na vida delas. Mas para que isso aconteça, visita-nos. Olha para dentro de nós, e aqui cada um de nós tem o que apresentar diante do Senhor, quando nos deparamos com características como essas. E se tem faltado algo de nós, Senhor, nesta tarde, começo de noite, muda a nossa história. Nós queremos perdoar.
Nós queremos ter discernimento para poder entender o que Tu queres para nós. Nós queremos fazer a diferença, Senhor. Então, que seja feito segundo a Tua vontade e que o Senhor aceite a nossa oração. É o nosso pedido e a nossa gratidão ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.